Salve, meus amores! Eu tô aqui pra gente bater um papinho hoje a respeito da apometria, tá? Quero falar com vocês sobre apometria, porque tem sido um dos atendimentos que eu mais tenho realizado nos últimos dias, tá? Nos últimos meses, melhor dizendo. Porque de janeiro pra cá, o foco principal, né? O que mais tem chegado são pessoas realmente buscando, né? Esse cuidado a nível espiritual, a nível energético. E por que eu quero deixar logo claro para vocês do que se trata a apometria? Porque muita gente confunde, né? Eu trabalho, por exemplo, com a apometria clássica, tá? Apometria tradicional. Eu sei que existem aí outras vertentes de apometria, mas em se tratando da apometria clássica, ela é uma técnica de limpeza do campo energético e do campo espiritual, tá? Uma desobsessão, mas a níveis muito profundos, tá? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. O meu trabalho com apometria, ele é todo baseado nos estudos, né? Nos ensinamentos que o Dr. Lacerda nos deixou. Lógico, né? Daí pra baixo, J.S. Godinho, meu mestre, que é o Gease a mais. Também estudo apometria com Robson Araújo, mas a minha formação é com o Gease, né? Então, a apometria com foco na captação das personalidades múltiplas e das subpersonalidades da pessoa, né? Por que o foco maior nisso? Porque a gente sabe, né, que a gente passa por processos obsessivos complexos que muitas vezes eles envolvem autoobsessão, tá, gente? Então, assim, grande parte das pessoas hoje que realmente estão passando por processos obsessivos, elas estão enredadas, muitas vezes por elas mesmas. E aí a gente vai falar de personalidades múltiplas, de subpersonalidades. O que são isso, Paloma? São fractais de nossa alma, digamos assim. Para muita gente, né, aí no meio holístico, conhece como fractais de alma. Outras pessoas vão apontar como níveis e subníveis de consciência. Outras pessoas vão usar os termos de eus multidimensionais. Eus negativados. Isso aí depende muito de cada pessoa, tá? Mas explicar para vocês que nós aqui, enquanto consciência, somos como uma cebola mesmo, né? Temos várias camadas e essas camadas são subdivisões dessa consciência atual. Então, enquanto Paloma aqui, nesse corpo, encarnada na 3D, na matéria, ok. Mas existem outras Palomas em realidades paralelas e simultâneas a esta, né? E as Palomas que estão por aí espalhadas nas dimensões, das mais variadas. E também as Palomas que podem estar aqui também, né? Nesse plano, nesse momento, na 3D, só que não habitando um corpo físico, mas sendo as minhas subpersonalidades, são como se fossem os meus clonezinhos, né? E esses eus multidimensionais, geralmente, quando eles estão aqui, eles estão em desarmonia, eles estão desarmônicos, eles estão em desequilíbrio. Então, eles estão aqui porque eles estão precisando de ajuda, eles estão procurando ajuda e não sabem como pedir. E muitas vezes eles provocam mesmo no nosso campo uma bagunça terrível, né? E muitas vezes eles interferem também no campo dos nossos familiares, né? Dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, enfim, das pessoas com quem a gente costuma se relacionar. Parceiros, sócios, colegas de trabalho. Então, assim, gente, uma obsessão,
né? Ela não se configura apenas de um ser humano que morreu, tá? E ao desencarnar, ele retornou e tá ali seguindo a gente, acompanhando a gente e configurando uma obsessão apenas. Não é bem assim, né? Então a gente tem a obsessão simples, que seria esse caso aí, né? De um ser humano desencarnado, coitado, que muitas vezes nem sabe que morreu e tá ali no campo, ou às vezes até sabe, mas tá apegado ainda, apegado à família, apegado à casa, apegado aos bens materiais, não quer fazer a passagem. Aí esse ser humano, ele fica ali no campo de um familiar específico, ou até morando naquela residência que ele morava antes de desencarnar. E isso por si só já provoca um nível de obsessão, porque essa pessoa que ela desencarnou, ela precisa fazer a passagem para o plano espiritual, porque se ela ficar aqui, ela vai estar sugando o nosso ectoplasma, nossa energia vital. Isso pode nos adoecer, inclusive a nível físico, tá? Então, para além desse tipo de obsessor, a gente tem aí os sofredores kármicos. Desculpa. Os espíritos sofredores, né? Que são espíritos que realmente já têm mais tempo de desencarnado e que tá naquele processo já começando a entrar em um estágio mesmo de alteração do ser. Aquele espírito, ele vai mudando, se modificando, se transformando, como se ele fosse se decompondo enquanto ser espiritual que ele é. Então, esses sofredores, muitas vezes espíritos que morreram doentes, né, com doenças crônicas, doenças de estágio terminal, tudo isso quando provoca ali, né, um acoplamento no nosso campo, quando eles estão muito próximos a gente de alguma forma, toda essa dor, todo esse peso, a gente acaba sentindo também, né? Aí a gente fala dos cobradores kármicos. Eu fui falar de sofredores e cobradores kármicos e misturei tudo. Desculpa, mas vocês já entenderam. Tem os espíritos também que são os cobradores kármicos, né? Os cobradores kármicos geralmente são espíritos que eles vêm nos acompanhando numa trajetória de vida, né? De existências, de encarnações. E geralmente quando eles estão no nosso campo, eles estão literalmente para cobrar, para exigir algo, né? E esses são espíritos que precisam de uma doutrinação, de uma explicação, de uma conversa, de um diálogo, de um encaminhamento, né? Muitas vezes um pouco mais, de uma forma mais incisiva. Para além disso, a gente também acessa dentro da apometria, né? Dessa desobsessão, quando a gente faz uma apometria, a gente acessa também campos mais densos, que são de seres que não... de outras raças, tá? Que não são seres humanos. Então, quando a gente fala de espíritos, por exemplo, de extraterrestres e intraterrenos, o termo espírito nem seria o mais adequado, porque na realidade eles são matéria de alguma forma, eles têm uma constituição de corpo. Só que não em um corpo físico aqui, material como o nosso. Mas eles são seres de uma densidade, né? E eles têm o corpo dele, a estrutura deles corporal, que está ali, né? Habitando em outras dimensões, mas que muitas vezes se faz presentes aqui na nossa, na 3D, invadindo mesmo nosso campo, muitas vezes invadindo principalmente nosso quarto, quando a gente dorme, né? Interferindo nas nossas noites de sono. Uma coisa muito comum que aparece muito quando se abre campo, abre frequência das pessoas, né? No momento da apometria, são ataques, né? De extraterrestres, de intraterrenos negativados. Isso é muito comum. Então, esses irmãos, né, dessas outras raças que ainda não encontraram a luz, ou que encontraram e se distanciaram por algum motivo, muitas vezes eles vão ali mesmo para poder infligir na gente dor, sofrimento, muitas vezes até nos fazendo como cobaias, tá? É uma coisa muito
que a gente também acaba encontrando uma certa frequência quando a gente abre assim os campos, as frequências das pessoas. Então, muita gente aí sendo feita de cobaia por extraterrestre, né? Tendo seu DNA modificado ali, muitas vezes. Ai, gente, é muito pesado, é muito feio, sabe? Sem falar que a apometria limpa também, né? Limpa o nosso corpo, limpa os nossos corpos. Da questão dos chips, dos implantes, dos dispositivos, das placas que foram ativadas, instaladas na gente para nos programar como verdadeiros robozinhos, né? Então, desde que a gente nasceu, infelizmente, acho que na barriga da mãe, eu acho que a gente já começa a receber, né, programações. E a gente já começa aí a ser chipado para poder, quando a gente, sabe, nascer aqui, a gente nascer literalmente programado de acordo, né, com a programação lá para ser marionete, para ser fantoche nas mãos das sombras. E aí é muito delicado a gente conseguir vivenciar um despertar espiritual e realmente acordar para a vida, despertar, perceber que a gente está aqui de certa forma aprisionado, encegueirado, porque muita gente também traz no seu campo muitas vendas que foram colocadas, muitos tampões nos ouvidos. Isso são coisas que eu costumo remover com muita frequência quando eu faço atendimentos com apometria, né? Microchips instalados na região do terceiro olho para poder impedir ali, né, o desenvolvimento mesmo da clarividência, da intuição, para poder bloquear, né, esses sentidos mesmo extrafísicos. Então, assim, todo esse tipo de trabalho é realizado dentro de uma sessão de apometria, né? Trabalhos com simbiose. O que é uma simbiose, Paloma? Outro dia eu peguei um caso de uma senhora, né, que ela tinha perdido o marido, na realidade há mais de 20 anos. Ela já era uma senhorinha mesmo e ela estava em simbiose com esse marido. O marido estava em simbiose com ela, então assim, acoplado um campo com o outro. Ele não fez a passagem porque ele ficou muito preocupado com os filhos, que na época que ele veio a óbito ainda eram pequenos, né? Então, não é 20 anos não, gente, me perdoe. 40 anos que o senhor, eu acho que lá tinha desencarnado. Porque ela já tem 74, né? Então ela perdeu, tinha na base de uns 30 e poucos anos, os filhos ainda eram pequenos. E aí ele não fez a passagem, ele ficou ali, ó, grudado, literalmente, acoplado um campo com o outro. E isso vai adoecendo a pessoa, isso vai drenando a pessoa, isso vai causando uma baixa energética, isso pode provocar doenças a nível físico mesmo, né? A pessoa, por mais que o outro esteja com a melhor das intenções. Então, assim, essa questão da simbiose, ela é uma questão, inclusive, que pode acontecer de desencarnado para encarnado, pode também acontecer de encarnado para encarnado. Então, assim, existem casos de pais e filhos, mães e filhos, né? Casos de irmãos, casos de cônjuge que tá em processo de simbiose ali. E aí aquilo ali precisa ser tratado, precisa ser, ó, separado, porque são duas consciências diferentes. E essas consciências, elas precisam existir de forma inteira, elas precisam se perceber enquanto consciências, né? Elas não podem ficar ali atreladas o tempo todo um processo ao do outro, porque senão elas acabam se distanciando da essência, elas se perdem, elas se fragmentam, elas ficam a ponto de nem saber quem verdadeiramente elas são, né? Isso é muito delicado. Então, assim, uma outra coisa que as pessoas perguntam, o que mais que acontece, o que mais que trabalha a apometria? A apometria trabalha também na limpeza, né, na transmutação, no desfazimento de energias densas, negativadas, provenientes de campos de magia, tá, gente? De magia negra. Então, as macumbas, os despachos, ebó,
os feitiços, as bruxarias negativas, né, que foram lançadas, que muitas vezes está ali no campo impedindo muita coisa. A apometria, ela trata disso também, né? Então, ela realiza esses tipos de trabalhos, de limpezas no campo da pessoa, tanto de magias que foram feitas, realizadas aqui nessa vida, quanto de magias de outras vidas que a pessoa vem trazendo com ela também, né? Então, assim, é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito profundo, muito potente, e é um trabalho que eu não costumo fazer sozinha, tá? É um trabalho que realmente para fazer eu gosto, prefiro e tô sempre fazendo com médiums. Então eu posso ter um médium comigo, às vezes 2, em determinados casos 3 ou até 4 médiums, tudo vai depender, né? Ah, Paloma, uma sessão de apometria é o suficiente para poder resolver minha vida e não sei o quê? Tem gente que quer fantasiar demais as coisas. Eu não gosto dessa fantasia, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de magia. Eu me considero, assim, uma bruxinha do bem, pelo amor de Deus. E considero a apometria uma magia branca. Porque a forma como a gente trabalha com a apometria, né, os comandos que a gente dá, as técnicas que a gente utiliza para poder estar limpando, harmonizando, reequilibrando, restituindo, né, as questões, colocando tudo no seu lugar. Basicamente é usando isso aqui, ó. É usando o poder neuronal, né? É usando o nosso poder psíquico. E assim, eu acho que não existe magia maior do que o nosso poder psíquico, né? Então, se a gente for parar bem para analisar, todos nós somos bruxos, todos nós somos magos. Agora, para onde é que a gente está direcionando esse poder, essa magia, essa bruxaria, vai depender muito do que a gente carrega aqui no nosso coração. Por quê? Porque a força de um pensamento que você emana para o outro, muitas vezes um pensamento denso, negativo, pensamento de ódio, de raiva, de frustração, de mágoa, de ressentimento, sabe? Às vezes chega a ser para o outro um ataque maior do que se você fosse lá no terreiro solicitar um ebó para fazer uma coisa negativa para aquela pessoa, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu digo para vocês, a apometria, ela não é, ao mesmo tempo que ela é magia, que ela é linda, que ela é profunda, ela não funciona passe de mágica sem que haja um compromisso, um comprometimento por parte da pessoa em estar buscando reforma íntima, tá? Então, assim, não adianta você fazer uma sessão de apometria e você continuar nutrindo na sua mente, no seu coração, pensamentos negativos, distorcidos, né? Não adianta você estar nem aí pra nada. Não adianta você ir para uma sessão de apometria, por exemplo, de coração fechado, de coração amarrado. E eu tô falando, não é só comigo não, tá, gente? Porque várias pessoas trabalham com apometria por aí. Vocês podem procurar quem vocês se sentem seguros, confortáveis, quem vocês sentem a energia de vocês ressoar para realizar esse tipo de trabalho. Mas é importante, sim, lembrar para vocês que quando vocês escolherem abrir o campo de vocês para uma pessoa, vocês tenham cuidado para quem vocês estão entregando esse campo. Vocês tentem observar a conduta da pessoa, vocês tentem acompanhar um pouco aquele trabalho da pessoa mais de perto durante um tempo, antes de vocês se entregarem naquilo. Porque tem muita gente que muitas vezes expressa coisas, né? Mostra uma coisa na rede social de um jeito, mas a gente sabe que muitas vezes por trás, no dia a dia, a coisa não funciona bem daquele jeito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então,
Trabalhos espirituais, trabalhos terapêuticos exigem compromisso e comprometimento, exigem reforma íntima, exigem mudança do padrão comportamental da pessoa, do padrão de pensamento da pessoa, exigem inclusive que a pessoa tenha uma mudança também no próprio, sabe? Externo, no exterior, porque, gente, não tem como a gente trabalhar o interno nosso, buscando aperfeiçoamento, buscando o crescimento, buscando desenvolvimento aqui dentro, e o universo não conspirar ao nosso favor, e também ir aperfeiçoando, também trazendo beleza, também trazendo alegria, também trazendo plenitude, também trazendo abundância, também trazendo um fluxo de ordem para o que está externo, né? Isso é muito importante. Então, muitas vezes é você olhar para isso, medir isso, né? E assim, buscar principalmente a conexão com o seu eu superior, com sua divina presença eu sou, com a sua guiança pessoal, para que você possa realmente compreender se é seguro para você e se é divino para você passar por aquele atendimento com aquela pessoa naquele momento, né? Porque essa coisa da reforma íntima, ela é pedida para ambos os lados, né? Tanto o apômetra, tanto os médiuns que estão ali constantemente se doando para os atendimentos de apometria, né? Quanto para quem está recebendo essa bênção, essa dádiva. Não muda, né? Não muda. Então, depois de cada sessão, por exemplo, eu gosto de orientar a pessoa, né? Eu gasto ali até um tempo passando um relatório para a pessoa, batendo um papo com a pessoa, explicando tudo que foi visto, tudo que foi trabalhado na sessão e trazendo para ela muitas coisas que, poxa, muitas vezes para a pessoa é a primeira vez que ela tem acesso àquilo, mas aquilo é informação, aquilo é conhecimento, né? Por mais que seja algo novo, por mais que seja algo muitas vezes de certa forma, né, assustador, porque tem gente que fala, nossa, é tanta coisa, é tanto termo, é tanta coisa que eu nunca vi, nunca nem imaginei que existisse. Mas o universo tá aí, gente, cheio de coisa que a gente não sequer imagina que existe. E a gente é que tá aqui com a nossa cabecinha, ó, fechada, né? Com os nossos olhinhos aqui, achando que o ser humano, só existe o ser humano, né? No planeta inteiro. Não existe outro planeta habitado, não existe outro lugar, não existe vida em mais lugar nenhum. E é isso aqui, acabou a história. Então, a gente precisa abrir os olhos, precisa abrir o coração, precisa abrir os ouvidos e principalmente, né, a gente precisa buscar conhecimento e sabedoria diante das coisas, para que a gente possa se cuidar cada vez mais, para que a gente possa se tratar cada vez mais e para que a gente possa expandir em termos conscienciais cada vez mais. E eu acredito assim que os trabalhos com apometria são também, né, um impulso para essa expansão de consciência. Eles são também trabalhos que a gente realiza, que a gente trabalha no campo de uma pessoa, mas que a gente auxilia, sabe, na libertação de muitas outras. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque eu já cansei de ter casos de apometria onde a gente descia, né, para as zonas umbralinas, ou então a gente acessava realidades paralelas a essa, onde aquela pessoa que estava passando pelo atendimento, ela estava, mesmo como, né, como é que eu posso dizer? Ela estava ali como uma maga, um mago sombrio, né, fazendo outros de reféns, mantendo outras pessoas em cativeiro, em cárceres, né? E também promovendo muita dor, muito sofrimento a outras pessoas. E quando eu falo outras pessoas, às vezes, gente, coletivamente mesmo, né?
muitos casos assim, né, de treta com 2, 3, mas em alguns casos que a gente chegava a locais onde existia ali um batalhão de seres, de espíritos que haviam sido aprisionados por aquela pessoa e que aquela pessoa, durante a sessão de apometria, ela tinha a oportunidade, né, de libertar esses espíritos e de, com isso, também se libertar, né, receber a possibilidade de se refazer, né, de ter realmente essa liberdade, né, enquanto personalidade, enquanto fractal de alma. Então, quantas vezes a gente não tem sonhos, a gente não tem trazido muitas coisas do nosso inconsciente, principalmente através de sonhos, né? Que é o nosso, que nada mais são do que os nossos fractais de alma, os nossos eus multidimensionais pedindo socorro pra gente, pedindo para serem vistos, né? Dizendo pra gente assim, eu tô aqui, ei, olha pra mim. Então, assim, muitas vezes quando a gente tem sonhos sendo perseguido, muitas vezes quando a gente tem sonhos onde a gente tá caindo, tá fugindo, tá preso em algum lugar, sabe? Ou tá acessando um lugar denso, ou tá ali discutindo, brigando, né? Então, tudo isso muitas vezes são coisas do nosso inconsciente, porque imagina só, gente, são 95% de inconsciente. E o que é que constitui esse inconsciente nosso? Vocês sabem o que é? Então, no nosso inconsciente estão os nossos registros acásticos, estão os registros das vidas passadas, estão os registros das realidades paralelas, simultâneas. Lembrando que passado, presente, futuro só existe aqui na terceira dimensão, né? Onde existe linearidade. Lá nas outras dimensões está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, na teoria, é uma vida passada, né? É uma encarnação passada. Mas na prática, essa encarnação ainda está acontecendo lá. E se, por algum motivo nessa encarnação eu tiver coisada, eu tiver tretada, se por algum motivo nessa encarnação eu tiver tido, por exemplo, uma morte, né, traumática, e de repente eu não fiz a passagem por conta dessa morte traumática, eu fiquei presa lá ainda, naquele momento, e aí eu tô sentindo aquela dor aqui, e agora? Só que essa dor, ela tá onde? Ela tá na caixa preta de Pandora, ela tá no meu inconsciente, e daí eu não consigo acessar essa dor. Eu sei que tá doendo, né? Eu manifesto isso muitas vezes aqui, agora, né? Mas eu não sei de onde que é. Eu não sei o porquê que é. Então, por isso a importância de olhar para tudo isso, da gente procurar realmente estudar mais, conhecer mais e se cuidar mais, né? Então, assim, a apometria, ela é indicada para todas as pessoas, né? Crianças, jovens, idosos, pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas também, a gente pode estar fazendo apometria, tá? A apometria é um atendimento tão profundo, gente, que quando a gente faz um atendimento, costuma levar no mínimo 21 dias para a pessoa poder fazer um outro atendimento, né? Por mais que ela queira fazer antes. Mas é pedido esse prazo de 21 dias para que as coisas, se assentem. Quando você agenda uma sessão de apometria, antes da sessão, alguns dias antes, num dia da sessão e alguns dias depois da sessão, possa ser que você sinta uma bagunçazinha no seu campo. Possa ser que você sinta interferências, possa ser que você fique inquieto, irritadiço, que você fique sem conseguir dormir direito. Por que isso? Porque, gente, a gente está metendo a mão literalmente dentro de um formigueiro, né?
Então, ó, muita coisa vai remexer. Então, é natural que realmente fique dessa forma. Mas depois tudo se organiza, tudo volta ao seu centro. Tem alguns casos que a gente trabalha uma sessão, a pessoa já recebe, né, a alta, ela já fica super bem, assim, para poder seguir o flow dela. Até quando ela achar lá na frente que precisa retornar para a apometria, ok. Tem alguns casos de obsessão complexa, por exemplo, dessa senhora que eu tô acompanhando de 74 anos, que ela precisou de 3 sessões, né? Por quê? Porque é uma pessoa de mais idade, é uma pessoa que nunca fez esse tipo de limpeza, de tratamento, então acumulou muita coisa, né, ao longo desses 74 anos. Então, a apometria não só trata o lado espiritual, ela trata também a parte energética da pessoa. Então, larvas, miasmas, né? Sujidade da aura, sujidade nos chakras, alinhamento e harmonização dos chakras, tudo isso é tratado. Então, às vezes, a pessoa ela vai precisar realmente passar por mais de uma sessão, né? Mas sempre com esses intervalos de 21, 25, às vezes 30 dias entre uma sessão e outra. É muito raro, não é impossível, mas é raro que seja pedido um prazo menor do que 21 dias, né? De intervalo entre uma sessão e outra. E aí, dizer mesmo, né, para vocês que têm interesse de conhecer esse trabalho, que tem interesse de experienciar esse trabalho, que vale muito a pena, né? É um investimento que vale a pena. Inclusive, tem pessoas que, por exemplo, trabalham em áreas que, querendo ou não, são áreas que acabam sendo um pouco mais, digamos que, visíveis, né? São áreas mais de, por exemplo, médicos, advogados, os próprios terapeutas, né? Psicólogos, pessoal da área da saúde, né? Enfermeiros, assistentes sociais, todo mundo que atende muita gente, que lida com muita gente, principalmente se as pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham em cemitérios, é indicado realmente fazer pelo menos uma vez por mês, né? Tá cuidando desse campo energético. As pessoas que têm, né, por exemplo, eu, que trabalho com atendimentos individuais, que muitas vezes estou ali envolvida nos rituais, nos ritos coletivos, é necessário estar fazendo ali uma vez por mês. Por quê? Porque isso vai fornecer muito mais leveza para a nossa caminhada. Isso vai impedir que a gente fique acumulando coisas no nosso campo e isso vai nos permitir também a liberação de muitos bloqueios, de muitas travas, né? Porque, gente, é absurda a quantidade de pessoas que nas sessões de apometria eu vejo e tiro e removo amarras, cordas, sabe? É a coisa mais comum do mundo, ver as pessoas todas amarradas, quando não é o corpo todo, é as pernas da pessoa, que é pra pessoa não caminhar, que é pra travar ali a vida da pessoa, né? Então, as pessoas que têm o costume de se sentir muito sobrecarregadas, muito drenadas, ou então em um certo nível de estagnação na vida, é importante vocês se permitirem passar por um trabalho como esse, tá? E aí eu quero finalizar esse vídeo por aqui. Eu acho que eu já falei, né, de tudo. Uma sessão de apometria, ela dura em torno de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Possa ser que às vezes demore um pouco mais, sim, pode chegar a 2 horas uma sessão de apometria, pode. Pode ser que às vezes acabe um pouquinho antes, 45 minutos. Mas isso vai depender de cada campo, de cada pessoa, né? Então, assim, é um pouco imprevisível, por isso que toda vez que eu faço agendamentos, eu gosto de reservar ali 2 horas de intervalo entre um agendamento e outro, eu nunca marco, né?
uma sessão de apometria aqui e outra daqui a 1 hora de relógio, porque não dá tempo, né? Então, tem essa coisa. Todas as sessões que eu atendo, depois eu faço o envio de relatório. Eu atendo de forma presencial e atendo também de forma online, tá? O atendimento online, ele é tão eficaz quanto, porque a gente tem que lembrar que nós somos seres multidimensionais e que nós estamos trabalhando realmente, né? Com os nossos eus multidimensionais e também com os irmãos que estão no plano espiritual. Então, não há essa exigência da pessoa estar presencialmente. Mas, lógico, se a pessoa quiser e puder estar presencialmente, é maravilhoso, porque ela vai viver uma experiência bem diferenciada, né? Quando eu faço a apometria presencialmente, eu abro o campo do reiki também, vou fazendo a apometria, a pessoa deitada na maca, eu vou aplicando o reiki ali no corpo todo dela. Enquanto eu vou acessando e trabalhando as questões da apometria. Eu trabalho também com a cromoterapia, né? A gente faz a utilização especialmente da luz azul durante os atendimentos, ancorando sempre a energia do Arcanjo Miguel. Trabalho muito também com aromaterapia, tanto na difusão dos óleos essenciais, quanto também na aplicação de forma tópica. Muitas vezes, né, na pessoa, às vezes a própria massagem com liberação ali na região dos pés, por exemplo, é uma coisa que eu costumo fazer bastante durante a sessão presencial, né? E também a questão da defumação. Então, é bem natural que as pessoas que passem pela apometria presencial, elas também desfrutem ali daquela defumação, da aromaterapia, da cromoterapia, do reiki, e às vezes até da ativação das placas radiônicas, porque quando há necessidade também, nós fazemos a ativação das placas radiônicas para trabalhar com os símbolos, né, da geometria sagrada, e também com a ativação de cristais e com a cristaloterapia ali no campo da pessoa. Então é uma sessão muito especial, é uma sessão que realmente a pessoa entra uma e sai outra, né? E quando acontece online, ela também costuma apresentar mudanças e melhorias assim, em um curto espaço de tempo. E é isso que tem feito também fortalecer esse trabalho. Então, eu quero deixar o convite para todos vocês, uma sessão de apometria comigo hoje, tanto presencial quanto online, custa R$250, tá? Eu faço agendamentos mediante a comprovação do pagamento. E aí eu vou precisar do nome completo, da data de nascimento, também do endereço, para poder a gente estar fazendo a checagem no endereço da pessoa. Porque para além de verificar o campo, a gente também verifica a casa, faz a limpeza da casa da pessoa, a harmonização do ambiente e o encaminhamento dos seres, energias, entidades negativadas que possam estar ali naquele ambiente, tá bem? Então é isso, meus amores, acho que eu esclareci tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda pra mim e eu vou começar a fazer, né? Buscar um tempinho aí, que a agenda tá meio corrida, mas vou tentar um tempo para poder fazer algumas lives e ir trazendo cada vez mais esse conteúdo para vocês no meu Instagram e depois deixando também aqui no YouTube para poder quem quiser estar acompanhando, viu? Um beijo enorme, que Deus abençoe cada um. Namastê.